Boa noite. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno aprendizado que eu já tinha lido no livro, mas neste final de semana eu fui relembrada desse ensino através da Ana Paula Valadão, onde ela falou sobre isso numa ministração que ela fez na cidade de Porto Alegre. E eu estava lá, né, perto aqui da minha cidade. E eu sempre curti muito, né, ouvir ela, não apenas na parte das canções, como também das ministrações, porque ela sempre edificou muito a minha vida. E ela e seu marido formaram uma família muito exemplar. E eles juntos escreveram esse livro chamado O Caminho da Felicidade. Nesse livro aqui é abordado diversos aspectos da vida cotidiana para falar de felicidade, mas aí eu escolhi falar um pouquinho aqui do capítulo 6, né, que fala sobre a felicidade no casamento. E nesse capítulo ela, então, discorre sobre 3 diferentes perfis de homens, né, e o tipo de mulher que vai suprir melhor essa necessidade desses perfis de homens. Né? Mas antes de falar especificamente ali do perfil, que eu vou hoje falar só de um, nessa introdução aqui do capítulo, fala o seguinte: que no dia do casamento a gente descobre o outro como alguém tão diferente de nós mesmos, que somente se aprendermos a nos adaptar a quem esse outro é, experimentaremos a felicidade na vida dois. E ela enfatiza, né, que não é se a gente aprender a mudar o outro, mas sim a nos adaptar ao outro. Como mulher, né, ela também fala, somos aqui completa, o que... Continuando, somos aqui completa o que faltava, aqui ajuda e isso não nos diminui. O mesmo termo no original hebraico Ezer é usado para descrever o próprio Deus que na Bíblia muitas vezes é chamado de nosso ajudador pela figura do Espírito Santo. Então ela vai aconselhando, né? Se você, mulher, já se casou, quanto antes compreender que tipo de homem seu marido é e decidir se adaptar a ele, mais rapidamente encontrará a tão sonhada felicidade. Se ainda é solteira, recomendo o autoconhecimento e então a observação atenta dos candidatos. Será que esse tipo de homem é o que quero completar? São perguntas que a gente deve fazer. Serei a melhor companheira para ele? Que tipo de mulher eu sou para que seja mais fácil me submeter à liderança dele e edificá-lo, a fim de que ele cumpra todo o seu potencial? Será que eu também me sentirei plenamente realizada? E aí depois, então, ela vai discorrendo sobre os diferentes perfis, começando pelo homem comandante. Né? Esse estudo foi ela mesma assim que fez e elaborou através, né, inspirado em outros dali que ela já tinha lido. O tipo de homem comandante deseja chegar em casa todos os dias e encontrar a esposa sempre ali, pronta para servi-lo. Ele é um homem forte que pode parecer rude na superfície, mas tem bom coração. Sua mulher precisa aprender a não se ofender facilmente. Enquanto muitos se esquivam, o homem comandante é um líder nato e não teme a responsabilidade de estar à frente de um grupo de pessoas e dizer o que elas devem fazer. Ele não se importa tanto com a oposição ou aborrecimento das pessoas. Ele vai comandar grandes instituições, pode ser um excelente político, ocupar altas posições na sociedade e ser um homem honrado. Está disposto a grandes sacrifícios pelo bem. Ainda falando sobre o homem comandante, ele parece ser quase autossuficiente, mas se ela conquistar seu coração, ele lhe dará todo o seu reino. Por isso, a mulher do comandante é do tipo rainha. Se você se lembra como Vasti foi substituída por Esther na história bíblica, o homem comandante é capaz de deixar a esposa logo se casará com outra se ela não lhe obedecer. A rainha Esther nos mostra com o seu exemplo como alcançou o favor do rei, apelando a ele na hora certa. A mulher do comandante precisa saber quando e como falar quando tiver que fazer um pedido ou tratar de um assunto delicado com o marido. Ela precisa fazer um apelo sem desafiar a sua autoridade. O homem comandante não tira o lixo nem participa das tarefas domésticas instintivamente. Sua natureza é a de ser servido, mas fora de casa ele trabalha duro e normalmente é um bom provedor, para que a sua esposa não precise trabalhar fora. É bem provável que, se tiver condições, ele pague para que a esposa tenha ajudantes. Se for honrado por sua mulher e pelos seus filhos, ele se tornará um homem protetor que sempre dará o melhor àqueles que amam. O comandante gosta de falar de seus planos e de suas conquistas, não tem paciência com gente melindrosa e ele geralmente precisa da ajuda da esposa para lembrar-se de necessidades individuais das pessoas. Ele pode até mudar princípios e regras para beneficiar o maior número de pessoas, ainda que isso cause dor em alguns que estarão no caminho, enquanto ele executa a tarefa. Se estiver envolvido em um ministério eclesiástico, você já entendeu que ele não será muito pastoral. Mas sob boa liderança, as instituições podem se tornar um grande império. Por causa de suas grandes conquistas, o comandante geralmente será um homem... Então, o homem comandante geralmente será um homem invejado. Lembre-se de que o exemplo bíblico para a esposa ideal para ele é a rainha Esther. Para estar no palácio, ela abdicou de outras liberdades e possibilidades de vida e se dedicou a estar bela, pronta e disponível para o rei, quando ele a chamasse. A mulher rainha não vai viver seus próprios sonhos. Seu projeto de vida vai ser dedicar-se a cuidar do marido para que ele alcance suas grandes realizações. Se permanecer ao seu lado, ela vai ser iluminada pelos holofotes da cerimônia pública quando ele for condecorado e vai desfrutar das recompensas e dos reconhecimentos advindos das conquistas do esposo. O ditado popular mais conhecido sobre esse casal é: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. O homem comandante reflete a imagem e a semelhança de Deus como rei soberano. E as palavras-chave para a esposa rainha são servir, honrar e obedecer. O conselho para esse marido é: trate a sua esposa com doçura.